Bom, eu gosto sempre, quando eu vou iniciar minhas palestras, ainda mais um lugar que eu não conheço, né, nunca conheci aqui, saber com que tipo de público eu estou tratando, e o quanto aquele público conhece daquele tema que eu estou tratando. Eu sempre tento preparar minhas palestras para serem o mais simples possível, mas eu gosto de conhecer o público. Eu fiquei sabendo que aqui vocês têm graduação de filosofia e teologia, correto? E que na filosofia, matéria em filosofia da mente é da grade obrigatória, não é isso? Na teologia também? Teoria do conhecimento vai ter filosofia da mente dentro da teoria do conhecimento. Entendi. Do público aqui, todo mundo já fez a disciplina de filosofia da mente? Só para saber, alguns não fizeram. Tá, beleza. Bom, mas de qualquer jeito, a filosofia da mente ela tem uma característica diferente na filosofia como um todo, que ela trata de algumas questões muito próximas da gente e elas permitem que a gente já comece a discutir algumas questões propriamente filosóficas de início, né? A resto da filosofia, quando você vai estudar história da filosofia, isso não costuma ser assim. Você tem que ler bastante, chegar lá, ler os clássicos, ler os autores que comentam os clássicos, até você conseguir defender uma posição dentro daquela área. Filosofia da mente não é assim, certo? Antes mesmo da gente iniciar a palestra, vocês já podem defender posições dentro das suas respectivas áreas. E eu queria saber rapidamente de vocês, pelo menos uma dessas posições, que é a posição que no final das contas eu vou tratar aqui, embora não seja o tópico central. Quando a gente está falando de qualia, a gente está falando disso, que é a relação entre mente e cérebro, certo? A gente tem duas grandes vertentes na filosofia da mente. Existem várias pequenas vertentes, mas duas que são as maiores. A primeira a gente vai chamar de dualismo, que é aquele que vai falar que mente e cérebro são duas coisas diferentes, ok? E a segunda, que é materialismo, que ele vai cortar o conceito de mente, ou ele vai falar que a mente é igual ao cérebro, ou que a mente pode ser reduzida ao cérebro, ou que mente não existe, só existe cérebro. De qualquer jeito, no fundo, o materialismo vai dizer que o que existe é o cérebro, e o que explica o nosso comportamento é único e exclusivamente o cérebro. Eu queria saber aqui de vocês, rapidamente, só para saber com que público eu estou tratando, se vocês acreditam se a mente é o cérebro, só o cérebro, de modo que quando eu estou explicando meu comportamento, eu estou explicando pequenas sinapses nervosas conversando uma com a outra, ou que tem algo a mais. Tem uma coisa que a gente chama de mente, ou alma, ou espírito, os nomes, ou qualia, os nomes variaram, na verdade, dentro da história da filosofia da mente. Se não for pedir muito, eu vou pedir para que vocês levantem a mão, só para eu saber realmente com quem eu estou tratando. Quantos de vocês aqui acreditam que a mente é algo que vai além do cérebro? É alguma coisa a mais, seja de que maneira for, por favor. Ok, pode baixar. Quantos de vocês aqui acreditam que a mente é só o cérebro? Ou seja, que não tem absolutamente mais nada além. Desligou o cérebro, acabou. Pode levantar a mão? Envergonhado. Bom, dois. Eu e você. Ah, sim, é verdade. Tem aqueles que estão com o juízo suspenso. A questão está em aberto para vocês. Isso é verdade. Essa possibilidade eu particularmente fiz um caminho interessante dentro da filosofia da mente. E eu acreditava piamente que a mente e cérebro não eram duas coisas, eram duas coisas completamente diferentes. Eu fui para a filosofia e busquei a filosofia da mente, justamente porque eu estava buscando ali na filosofia da mente um lugar onde eu poderia explicar como mente e cérebro eram duas coisas diferentes. Na filosofia da mente, propriamente dita, eu não achei. E aí eu vi que no problema dos qualia, que é o que eu vou tratar aqui rapidamente, pareceu ser o centro da questão entre mente e cérebro, porque lá, se não tem uma coisa que a gente tem dificuldade de dizer, que é cerebral, que é física, é justamente os qualia. Essa é a parte mais difícil da gente dizer que é cerebral. Então eu resolvi estudar o problema dos qualia para tentar descobrir aquela parte ali do nosso comportamento, da nossa mente, que não era física. E fui estudar, no caso, o argumento chamado argumento dos zumbis, que é o argumento de um cara chamado David Chalmers. Ele escreveu esse argumento em 1996, num livro chamado The Conscious Mind. E o argumento dos zumbis me parecia o argumento mais forte para defender um tipo de dualismo, que é o dualismo que a gente chama de dualismo de propriedades, onde a mente não é uma outra substância, então não é exatamente uma alma, mas ela é uma propriedade não física
do cérebro. Eu fiz o meu mestrado na PUC-Rio para tentar defender o argumento do David Chalmers e acabei chegando à conclusão que o Chalmers estava errado. E aí, como eu cheguei à conclusão que o Chalmers estava errado, não me sobrou nada de dualismo que eu pudesse defender, e aí eu virei materialista. Essa foi quase que a história da minha vida. Eu cheguei no materialismo através do argumento, eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente, através exatamente do argumento dos zumbis. Mas vamos começar lá do comecinho. Bom, aqui estão algumas questões que a gente estuda dentro da filosofia da mente. Vocês podem perceber aqui que as questões que particularmente me interessam são aquelas questões que a gente chama de questões da metafísica da mente, certo? A filosofia da mente é uma área extremamente ampla, mas as questões que eu vou tratar aqui, as questões que me interessam particularmente, eu foco aqui, essa parte que a gente chama na filosofia da mente de parte metafísica, certo? Ou seja, justamente a parte que fala da relação entre mente e cérebro, justamente a parte que discute se a mente é o cérebro ou se a mente não é o cérebro. O Descartes, como todos vocês sabem, é o avô da filosofia da mente contemporânea. Tudo, de certa maneira, começa em Descartes, quando ele faz a separação entre as duas substâncias, entre corpo e mente. O Descartes ele fala que a gente conhece o corpo e a mente de forma diferente, e porque a gente conhece o corpo e a mente de forma diferente, eles não são exatamente a mesma coisa. Ele vai chegar à conclusão de que são duas substâncias distintas, que no caso, quando ele chega à conclusão que seriam duas substâncias distintas, ele imediatamente se coloca um problema. Tá, são duas substâncias distintas, mas a gente sabe que elas interagem de alguma forma. Okay? Quando eu penso em levantar meu braço, meu corpo consegue levantar o braço. Ou quando eu tomo algum remédio para dormir, eu vou lá e durmo. Certo? Existe uma interação entre mente e corpo. A questão é como se dava essa interação. Ele vai sugerir então que essa interação se dá ali na glândula pineal. Esse desenhozinho é um desenhozinho de Descartes, diga-se de passagem. Essa interação se dava na glândula pineal, o corpo sentia alguma coisa através do meio físico, ele era levado essa sensação até a glândula pineal. Lá tem uma coisa chamada espíritos animais, que é algo que ficava, o Descartes nunca explicou isso muito bem, entre o mundo físico e o mundo mental, e esse fazia a inter-relação ali, e aí você conseguia sentir aquilo que você tinha sentido, no caso ali, o fogo. No caso, só os seres humanos que partilhavam dessa relação, os animais eram autômatos. Okay? Na época de Descartes já existiam alguns desses autômatos. Esse aqui é um dos exemplos, esse aqui é um pouco posterior a Descartes, é chamado pato de Vaucanson. Certo? Diz a lenda, a gente até tem um pato desse, mas a gente não sabe se ele realmente funcionava assim, que ele era capaz de comer, inclusive defecar. Eram como se fossem esses motorzinhos de corda, esses brinquedinhos de motorzinho de corda, que você dá a corda e que ele sai batendo palma, alguma coisa assim. Isso pra gente hoje é brinquedo, não é nem brinquedo de criança mais, que as crianças não brincam mais com isso, mas é um brinquedinho. Na época não era brinquedinho, as primeiras pessoas que fizeram autômatos foram inclusive presas, porque a ideia era que o que diferenciava a vida da não vida era a capacidade de automovimento, certo? Eu sou vivo, eu tenho capacidade de me mover sozinho. As coisas que não são vivas, chega essa cadeira aqui, elas só vão sair daqui se eu tirar ela daqui. E de repente a gente pega alguma coisa que teoricamente era não viva, mas que tem essa capacidade de automovimento, aí era magia. E as pessoas passaram a ser presas por conta disso. Na época de Descartes, os autômatos já não eram mais considerados magias, mas ainda faziam parte daqueles circos itinerantes, e o Descartes conhecia vários desses autômatos, e ele vai falar que um animal, então, é só um autômato muito bem elaborado. Então, quando eu tenho um cachorro lá na minha frente, eu chuto aquele cachorro e ele sai chorando para um canto, o que aconteceu ali, na verdade, não é que ele sentiu dor, como sentiria se alguém me chutasse. O que aconteceu ali, na verdade, é que ele tem todo um sistema interno muito bem elaborado, que uma coisa que outra, como se fosse um relógio muito bem definido, como se eu tivesse chutado, eu apertei um botão. Nesse botão fala, bote o rabo entre as pernas e saia correndo dormindo para algum canto. Certo? Nós seríamos mero autômatos. É interessante que depois de Descartes, um cara chamado Julien Frey de La Mettrie, ele chega a dizer o seguinte, ele era um dos primeiros e mais fortes materialistas daquela época,
ele fala o seguinte: olha, esse negócio que Descartes falou de duas substâncias era só porque ele estava com medo da Inquisição. Mas Descartes não acreditava, isso é o Lamartine falando. Descartes não acreditava em duas substâncias, não. A única substância que existe é a substância física. Ele escreve um livro chamado L'Homme Machine, o Homem-Máquina, onde ele vai dizer que, na verdade, nós somos, sim, todos meros autômatos. E ele, inclusive, leva isso às últimas consequências, porque quando a gente fala que a gente é autômato, a parte mais difícil da gente acreditar são aquelas consequências éticas. Se eu sou uma máquina, okay, como se fosse um relógio muito bem elaborado, e eu dou um tiro numa pessoa, de certa maneira, o fato de eu ter dado um tiro na pessoa é uma coisa que estava já programado no meu sistema, certo? E aí entra a questão clássica da questão da responsabilidade. Será que eu sou responsável por aquilo que eu fiz, se aquilo já estava, de certa maneira, programado no meu sistema? O Lamartine fala, inclusive, ele tem um artigo, agora eu não lembro o número do artigo, ele fala que as pessoas são tão responsáveis pelos seus assassinatos quanto o rio Nilo é responsável pelas suas cheias, certo? Ou seja, aquilo é só parte do modo natural como o mundo se dá. Bom, depois de Descartes, vários outros filósofos tentaram dar conta do principal problema que a filosofia de Descartes levantou, que era a questão da interação entre mente e cérebro, mente e corpo, na verdade. E aí você teve algumas soluções alternativas, que de certa maneira lembram um pouco algumas soluções contemporâneas. O Spinoza, por exemplo, vocês já devem ter estudado ele acreditava que só tinha uma substância. Essa substância, no caso, era Deus. Essa substância tinha infinitos atributos e infinitos modos. Desses infinitos atributos, nós participávamos de dois atributos, o corpo e a mente, certo? E nós éramos modos desses dois atributos. Então, como é que ele explicava a relação entre mente e corpo? Ele não precisava explicar, porque se a mente e corpo, na verdade, são só dois atributos da mesma substância, então quando o meu corpo pensa que quer levantar meu braço e meu braço levanta, na verdade o que está acontecendo aqui é a mesma coisa, só que vista de dois atributos diferentes. Pelo pensamento é o atributo do pensamento, pelo corpo é o atributo físico. Certo? Então ele não precisava explicar essa interação, não existia interação, era na verdade a mesma substância. O Leibniz pegou uma proposta um pouco diferente. Para o Leibniz ele vai dizer que existem infinitas substâncias, essas eram chamadas de mônadas, e cada mônada refletia outra mônada. Aí ele faz alguma espécie de degrau das mônadas, que a gente pode falar que existiam duas quase substâncias ali principais, ou seja, você tinha algumas mônadas que eram mais materiais e outras que eram mais espirituais. E o que o Leibniz vai falar, desculpa, é que essas mônadas foram construídas por Deus. E elas foram construídas de maneira tão perfeita que elas estão sempre em perfeita sincronia. Certo? Então não existe interação entre minha mente e o meu corpo. O que existe é uma perfeita sincronia construída por Deus. Então Deus construiu a minha mente com vários pensamentos, dentre eles o de que eu vou levantar um braço nesse exato momento. E ao mesmo tempo ele construiu o meu corpo também de maneira puramente mecânica, com várias ações, dentre elas levantar meu braço justamente naquele momento em que eu decidi que eu ia levantar meu braço. Ok? Se não ficou muito claro, vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente vê no próximo slide a analogia com os relógios. Vai passar. Uma tentativa de explicar isso é a analogia simples com dois relógios. Vamos imaginar que você tem dois relógios que estão em perfeita sincronia. Okay? Como é que você explica essa perfeita sincronia? Se você fosse Descartes, essa perfeita sincronia vai ser explicada com o fato de um relógio interagir com o outro. Certo? Então, quando um pula o segundo, ele manda um sinalzinho para o outro, o outro também pula o segundo. Então, eles estão em perfeita sincronia porque eles interagem. Okay? Se você fosse Leibniz, você falaria o seguinte: esses relógios foram construídos por Deus em perfeita sincronia e vão ficar para sempre em perfeita sincronia. Okay? Porque eles foram construídos de maneira perfeita. Essa é a explicação do Leibniz. Se você fosse Spinoza, você diria: na verdade, não existem dois relógios. O que existe é um relógio só, olhado de dois ângulos diferentes. Então ele não está em sincronia porque não é duas coisas. Okay? Quando um muda, o outro muda, porque na verdade é exatamente a mesma coisa. Tem um terceiro autor que também ficou mais famoso, mas esse não deu muita prole, digamos assim, para frente, que é Malebranche. O Malebranche ele tem a teoria chamada ocasionalismo, que ele dizia o seguinte: para o Malebranche, a causa de tudo, absolutamente tudo, era Deus. Então até as causas físicas e as causas mentais eram na verdade única e exclusivamente Deus. Então se eu pego aqui e chuto esse aqui vai cair.
Mas ele não vai cair porque eu chutei. Na verdade, o que eu queimei aqui foi uma ocasião para Deus fazer com que aquilo caia. Okay? Na verdade, é Deus que causava absolutamente tudo. Essa é uma terceira alternativa. Eu não botei aqui, na verdade, porque essa terceira alternativa é muito distante das alternativas contemporâneas que a gente vai ver. Já Leibniz e Spinoza, eles têm alguma relação com algumas das alternativas mais contemporâneas. Bom, agora vindo mais recentemente, se o Descartes é o avô da filosofia da mente, o Gilbert Ryle é o pai da filosofia da mente contemporânea. Em 1949, ele escreve o livro The Concept of Mind, o conceito de mente, e com isso ele inaugura o que a gente chama hoje de filosofia da mente. Então, normalmente quando você vai nas cadeiras de filosofia da mente ou nos congressos de filosofia da mente, eles estão falando desta filosofia da mente aqui, inaugurada pelo Gilbert Ryle. Ao contrário da filosofia da mente moderna, que se inaugura com Descartes no dualismo, a filosofia da mente contemporânea se inaugura com o Ryle, só que já com uma espécie de materialismo behaviorista. O que o Ryle vai dizer é o seguinte: essa ideia de que o nosso comportamento é comandado pela nossa mente, na verdade é uma ideia errada. O que a gente tem que fazer é uma espécie de análise linguística, certo? E a gente descobre que há aí, na verdade, o que ele chamou de um erro categorial. Eu acho que eu sou comandado, de certa maneira, pelo meu comportamento, porque eu explico meu comportamento dessa forma. Por que eu vim dar a palestra hoje? Porque eu quis vir aqui em BH dar a palestra. Essa explicação, porque eu quis, é uma explicação mentalista. Mas o Ryle vai falar, essa explicação mentalista, na verdade, não está explicando absolutamente nada. Se a gente fizer uma análise da linguagem disso, a gente vai ver que o que existe de verdade é apenas o comportamento e disposições para um comportamento. Então, o que é, por exemplo, o amor? O amor por Ryle não é uma coisa que a gente tem na nossa mente. O amor por Ryle é um comportamento, o comportamento de você falar para a sua mulher que você a ama, de você comprar flores para ela, e uma disposição para um determinado comportamento. Ou seja, eu tenho a tendência quando junto com essa pessoa, eu falo que eu amo ela, eu compro flores, eu levo ela para passear, ou qualquer coisa assim. O que existia então, para o Ryle, seria só esse comportamento e disposição para o comportamento. É por isso que a gente chama isso de behaviorismo. No caso, um behaviorismo linguístico, que ele chegou através da análise do modo como a gente explica o nosso comportamento. Ok? Pode passar. Bom, eu vou apresentar aqui agora, então, algumas coisas que a gente chama na filosofia da mente de experimento de pensamento. Existem alguns poucos filósofos da mente que são absolutamente contrários a esse modo de explicar a filosofia da mente. Diga-se de passagem, é bom sempre antever isso. Mas, de maneira geral, é bastante comum dentro da filosofia da mente que a gente explique certas questões da filosofia da mente através desses experimentos de pensamento. São tentativas que a gente faz de pensar alguns desses modelos filosóficos de modo que eles fiquem bastante intuitivos, bastante evidentes para a gente. Então eles criam experimentos que vocês conseguem fazer só com a mente de vocês, ou seja, vocês vão imaginando como seria se fosse assim do modo que o cara que propôs o experimento sugeriu. E experimentando isso, pensando nisso, fica bastante claro, bastante evidente as consequências práticas e conceituais daquilo que a gente está imaginando e daquelas teorias que a gente está propondo ou daquelas teorias que a gente está tentando atacar. E aí a gente consegue, então, ter uma noção mais intuitiva dessas teorias. Eu vou então apresentar aqui, isso que eu falei que essa exposição é um pouco mais ampla, eu vou apresentar aqui alguns desses experimentos, e se vocês quiserem que a gente se retenha em um deles, a gente foque a fundo naquele experimento, a gente para nele e a gente vai nele. Bom, primeiro, mais importante de tudo, é do que a gente está falando nesses experimentos de pensamento. E a gente está falando, pelo menos nos que eu trouxe, a maioria dos que eu trouxe aqui para vocês, da questão das qualia. Eu vou ler aqui o que o Guven Guznader falou das qualias. Todos nós temos, aparentemente, um conhecimento em primeira mão, imediato e direto, da rica fenomenologia das cores, sons, sabores, aromas e sensações táteis que enriquece nossa experiência, as qualia.
todos esses elementos constituem um modo específico de ser para cada indivíduo. Eles determinam, de acordo com a famosa frase de Thomas Nagel, como é ser naquele indivíduo. As qualia são essa fenomenologia das nossas sensações. Certo? Eu estou vendo aqui essa cadeira, ela é vermelha. A qualia é como se fosse, isso é bem difícil de explicar na verdade o que são as qualia, mas de certa maneira elas são absolutamente intuitivas. É como se fosse a vermelhidão desse vermelho. Como é que esse vermelho é para você? Vocês estão vendo esse vermelho, ele é de certa maneira para você. Esse modo que ele é para você é a qualia. Se você tentar explicar esse vermelho por um cego, por exemplo, façam essa tentativa na mente de vocês. Tentem explicar por um cego o que é uma cor determinada. Vocês sabem o que é um tanto para vocês, é razoavelmente óbvio, certo? Vermelho é vermelho. Agora, se vocês tentam explicar que diabo você está falando, você não consegue. Tenta explicar para um surdo como é que é ouvir um som. Vocês sabem o que é, para vocês é razoavelmente óbvio, mas na verdade, de certa maneira, ele é inexplicável. Certo? Você tem uma experiência de vermelho, que é algo que você sente, algo que você experiencia. Isso é a qualia, essa é a sua experiência de vermelho que está acontecendo ali no seu cérebro. Quando você olha isso aqui, você percebe que você quer vermelho, você está tendo essa experiência de vermelho, ou está tendo a experiência da dor, de um som, de um aroma, de um sabor. Isso é que a gente chama de qualia, são as qualidades, certo, das nossas experiências conscientes. A questão de qualia, ela foi separada por um bom tempo da questão de consciência, mas aí o David Chalmers, essa citação, vai passar. O David Chalmers, na verdade, que é o cara do argumento dos zumbis, que eu vou apresentar para vocês, ele retoma essa questão como se fosse a mesma questão. O David Chalmers fala, essa aqui embaixo. Diversos termos e frases alternativos indicam aproximadamente a mesma classe de fenômenos, que são designados por consciência em seu sentido central. Tais termos e frases incluem experiência, qualia, fenomenologia, experiência subjetiva e como é ser. Todos esses termos, na verdade, de certa maneira, eles estão se referindo a mais ou menos a mesma coisa. Não são exatamente a mesma coisa, são bastante próximos. Então, ao discutir qualia, a gente está, de certa maneira, também discutindo a consciência. A consciência era um tema maldito dentro da filosofia da mente por muito tempo, até que o Daniel Dennett escreve um livro chamado Consciousness Explained, Consciência Explicada, e aí esse tema entra para a filosofia da mente com toda a força. A gente explicava antes só o comportamento, e de repente a gente passa a explicar a consciência, e junto com a questão da consciência, essa questão das qualia, elas entram também com toda a força. Ok? Pode passar. Bom, e aí vão as questões que a gente tem que responder sobre as qualia. Como o funcionamento cerebral cria a experiência qualitativa. Okay? Se isso aqui é um vermelho que eu estou sentindo aqui no meu cérebro, de certa maneira, como é que o meu cérebro cria essa experiência de vermelho? Pode a experiência qualitativa influenciar o funcionamento cerebral e, deste modo, o comportamento? Ou seja, como é que essa experiência de vermelho influencia o meu cérebro? Ela, de certa maneira, parece que é óbvio que influencia. Eu estou vendo vermelho e, por conta disso, eu falo vermelho. Então, de certa maneira, a experiência qualitativa de vermelho que tem no meu cérebro influenciou o meu comportamento de certo modo que eu fui capaz de dizer essa cadeira é vermelha. Mas como é que essa qualia influencia o meu cérebro? Porque aí você entra na questão principal, que é a questão que eu quis tratar durante toda a minha história na filosofia da mente. Se a qualia não é física, certo? Como é que a minha experiência não física de perceber o vermelho aqui influencia o meu comportamento de falar isso é vermelho? Essa questão é que é a questão central, uma questão difícil. O David Chalmers, inclusive, chamou isso, e esse nome de certa maneira pegou, The Hard Problem, um problema difícil. Para separar dos easy problems. Os problemas fáceis são problemas também difíceis, mas eles são mais fáceis, eles são aqueles problemas de explicação do comportamento. Agora, o hard problem é especificamente a explicação do problema da experiência subjetiva. Elas são materiais? Se não são materiais, o que é que elas são? E lembrando, se não são materiais, como é que elas influenciam o comportamento? Como é possível saber se outros seres vivos têm qualias, ou quais qualias esses outros seres vivos têm? Eu estou experienciando vermelho, eu sei como é que é essa experiência para mim.
como é que eu posso saber se vocês também têm qualis ou se vocês são meros autômatos, certo? Eu tenho certeza que eu estou experienciando vermelho, porque eu estou experienciando vermelho. Agora, eu não tenho certeza se vocês estão experienciando vermelho. Talvez vocês sejam meras máquinas, meros autômatos, que foram construídos para dizer vermelho, igual eu fui construído, só que vocês não têm experiência absolutamente nenhuma. Esse é o problema clássico na filosofia da mente, chamado do problema das outras mentes. Nós podemos ter certeza em relação às nossas próprias experiências, mas nós não podemos ter certeza em relação às experiências das outras mentes. É claro que isso é um pouco contra-intuitivo quando a gente está falando com outros humanos, certo? De certa maneira, todo mundo concorda que todo mundo aqui nessa sala tem experiência de vermelho, assim como eu a tenho. Fica um pouco mais intuitivo quando a gente está falando de outros animais. Como é que a gente sabe que cores, sons, sabores e aromas os cães experimentam? E as baratas e os plateuminos? Como é possível saber se as qualis deles são iguais às minhas? Já falei isso. E é possível um ser humano sem qualia? Isso a gente vai ver na questão do problema dos zumbis. Ele vai discutir exatamente essa questão. É possível você ter um ser humano que funcione igual a um ser humano comum, mas não tem qualia absolutamente nenhuma. E é claro, a questão fundamental de tudo é se as qualias realmente existem, se há realmente essa experiência qualitativa e subjetiva das nossas experiências conscientes. Bom, um dos mais antigos a tratar do problema dos qualias foi esse cara aqui chamado Thomas Nagel. Thomas Nagel tem um artigo chamado Como é Ser um Morcego. É bastante comum dentro da filosofia da mente artigos com nomes engraçados, qualquer coisa assim. Isso é uma característica específica da área, diga-se de passagem. Esse artigo, Como é Ser um Morcego, How It's Like to Be a Bat, ele já está traduzido para o português. Eu acho que ele está na página que eu vou mostrar aqui no último slide, tem a página de filosofia da mente. Mas se não tiver lá, se digitando Como é Ser um Morcego, vocês encontram pelo menos uma ou duas traduções desse artigo. Esse artigo é central dentro da filosofia da mente, porque de certa maneira ele muda o modo como a gente discute algumas questões. Essa frase, essa pequena sentença, como é ser, na verdade, passou a ser central para a gente discutir as experiências qualitativas. O que ele fala é o seguinte: eu posso até tentar imaginar como é ser um morcego, mas eu estou sempre sendo um Gustavo tentando imaginar como é ser um morcego. Eu nunca tenho como saber como é realmente ser um morcego. Ou seja, como é para o morcego as experiências qualitativas e subjetivas de ser um morcego. Ele não escolhe morcego à toa, ok? Não é que qualquer animal. Ele escolhe morcego especificamente por causa da questão da ecolocalização. Ele não vai ver exatamente do modo como a gente vê, ele vê por ecolocalização. Então ele vai escolher como é que é ver o mundo através de uma ecolocalização, que o morcego consegue, no meio da noite escura, andar pelo mundo usando sua ecolocalização. E como é que é ver o mundo através da ecolocalização? A gente não tem como saber. A gente não sabe, então, como é ser um morcego. A única pessoa que sabe como é ser um morcego é o morcego. E não adianta vir, mesmo se o morcego tivesse capacidade argumentativa e capacidade de falar, perguntar para o morcego: e morcego, como é que é ser você? Porque ele pode tentar explicar, mas não adianta. É a mesma coisa da gente tentar explicar para um cego como é ver vermelho. Okay? Ou você tem a experiência qualitativa, subjetiva e consciente, essa experiência fenomênica de perceber o vermelho, ou você não tem. Então, o que o Thomas Nagel vai dizer a partir desse artigo é que aquela explicação, que é a explicação científica, que ela é sempre na terceira pessoa, ela não dá conta dos fenômenos subjetivos. Os fenômenos subjetivos, eles são de primeira pessoa. A gente não consegue explicar isso com a linguagem subjetiva. A gente, com a linguagem objetiva. A gente precisa, para saber como é ser um morcego, perguntar para o morcego. Esse é o único modo. A gente tem que saber, na primeira pessoa, como é ser aquilo. Quando a gente vai ver alguns experimentos de neurociência, por exemplo, alguns meses atrás, ou se eu não me engano foram japoneses, agora eu não lembro de cabeça, eles falaram que conseguiram criar uma coisa que é uma espécie de máquina leitora de sonhos. Então você sonha, aquela máquina diz o que você está sonhando. É claro que é bastante incipiente ainda. Ela, dentro de umas certas categorias, ela consegue dizer mais ou menos que tipos de objetos ou situações você estava sonhando. Então, você tem lá a máquina. Bom, mas como é que a gente sabe que quando você está sonhando com um cachorro, você estava de fato sonhando com um cachorro?
Só tem um jeito. Não adianta ligar a máquina e dizer para um cara, olha, eu liguei a máquina e você estava sonhando com um cachorro. Porque como é que a gente calibra essa máquina? Como é que a gente faz com que a máquina entenda, olha, quando o cérebro dele fizer isso, é cachorro. Só tem um jeito. Bota alguém para dormir, mede o cérebro dele. Quando o cara começar a sonhar, você acorda, ei, o que você estava sonhando? Aí o cara fala, cachorro. Aí você calibra a máquina. Quando o cérebro fizer isso, cachorro. Ou seja, sem você ter esse acesso à experiência de primeira pessoa, sem você perguntar para o cara que diabo você estava sonhando, você não tem como saber que o cara estava sonhando. Essa é uma experiência privada. Essa é uma experiência na primeira pessoa. A única pessoa que tem como saber como é ver o vermelho para você, ou como é sonhar com um cachorro para você, é você e ponto final. Ok? Pode passar. Um outro experimento de pensamento que visava justamente defender o epifenomenalismo é o experimento da cientista Mary. O epifenomenalismo é uma das áreas da filosofia da mente. Ele fala o seguinte, ele é uma espécie, ele fica na verdade entre o dualismo de substância, que fala que a mente são duas substâncias completamente distintas, e o dualismo de propriedades, que fala que a mente é só uma outra propriedade do cérebro. Ele fica no meio termo, ele vale tanto para o dualismo de substância quanto de propriedades. O que o epifenomenalismo vai falar é o seguinte, quando o seu cérebro está em funcionamento, ele tem um subproduto, que é um epifenômeno, um fenômeno que está acima, está além. Ele cria, ele não foi feito para criar isso, mas ele sem querer ele cria aquele fenômeno. É o caso lá da chaleira. Quando a chaleira está aquecida, ela cria um apito. A chaleira não é um apito, ela não foi criada para fazer apito. Ela foi criada para esquentar água. Mas ela tem um subproduto que é esse apito. Esse apito, no caso do nosso cérebro, seria a mente. Certo? Então, o nosso comportamento ele é todo explicado de maneira cerebral, ou seja, se eu estou andando aqui é porque o meu cérebro está querendo fazer com que eu ande, certo? Mas ao andar ele cria uma outra coisa, que é essa vontade de querer andar. Okay? Ou seja, então se eu for lá, vou pegar essa garrafa aqui, o que fez eu ir pegar a garrafa não foi a minha vontade, o meu querer de pegar a garrafa. O que fez, na verdade, foram estruturas cerebrais que perceberam que eu estava com sede, que aqui tem água, e que fizeram então eu vir pegar a água. Mas ao mesmo tempo essas mesmas estruturas cerebrais criaram a minha vontade de ir pegar água. Okay? É um epifenômeno, é um fenômeno que é criado, que é a lei. Esse cara aqui, que é o Frank Jackson, ele estava querendo defender o epifenomenalismo. E aí ele cria esse experimento que é conhecido como experimento da Mary. E esse aqui é mais um experimento de pensamento. Vocês imaginem o seguinte, imaginem que Mary é uma super cientista que sabe tudo sobre as cores, certo? Ela sabe tudo de físico que há para saber sobre as cores e tudo de neurocientífico que há para saber sobre as cores. Só que Mary, desde que nasceu, foi trancafiada numa sala onde ela só vê preto, branco e tons de cinza. Então ela nunca viu vermelho. Okay? Mas ela sabe tudo que há para saber sobre a física do vermelho e tudo que há para saber sobre a neurociência do vermelho. Ela sabe exatamente como é que aquela função de onda bate no seu olho e se transforma numa experiência de vermelho ali no seu cérebro. Um dia, a Mary consegue sair do laboratório, ela já estava trancafiada, e de repente se depara com uma maçã vermelha. Ela vê vermelho pela primeira vez. E aí vem a questão. Mary aprendeu algo novo? A resposta do Frank Jackson, ela sim, aprendeu algo novo. Aprendeu como é experienciar a cor vermelha. Porque isso ela não sabia. Ela sabia tudo de físico sobre vermelho, mas como é essa experiência de primeira pessoa, essa experiência subjetiva do vermelho, isso Mary nunca teve. Ela aprendeu isso quando ela viu o vermelho pela primeira vez. E o Frank Jackson conclui, então, bom, então todas as informações físicas sobre o vermelho não são todas as informações sobre o vermelho. Há uma informação além, há algo mais, que é como é experienciar o vermelho. A experiência de vermelho é uma informação que está além, é uma informação que é mais. E defende assim, então, que as experiências físicas sobre o vermelho não são todas as experiências sobre o vermelho. É claro que, como é esperado dentro de qualquer área da filosofia, esse artigo foi bastante rebatido.
mas ainda é um dos principais argumentos para defender não só a existência dos qualia, mas para defender que esses qualia não são físicos. David Chalmers, que é o filósofo mais recente que defende os qualia com mais força, ele usa, inclusive, entre alguns argumentos, esse argumento que é conhecido como argumento do conhecimento de Frank Jackson. Um outro exemplo de argumento dos qualia é o que a gente chama de qualia invertida. E aí você tem várias vertentes diferentes desse mesmo argumento. Ele diz o seguinte: bom, eu estou chamando essa cor aqui de vermelho e vocês também estão chamando essa cor aqui de vermelho. Mas pode ser que a experiência subjetiva de vocês seja completamente diferente da minha experiência subjetiva. De repente, vocês estão vendo aqui um vermelho num tom que é um pouco diferente do meu tom de vermelho. Ou de repente, mais diferente ainda. De repente, quando vocês estão vendo vermelho aqui, vocês estão chamando isso de vermelho, porque vocês aprenderam que essa cor chama vermelho, mas o que vocês estão vendo é o que eu chamo de azul. De repente, as nossas qualias estão invertidas. O que eu chamo de azul, você chama de vermelho, o que eu chamo de vermelho, você chama de azul. Como a gente aprende cor ostensivamente, o que é aprender ostensivamente? É aprender apontando, certo? Não é aprender por uma definição. A sua mãe apontou para isso aqui e falou vermelho, vermelho, vermelho. Vocês aprenderam ostensivamente. Só que vocês têm a experiência de azul, certo? Do que eu chamo de azul, e eu tenho a experiência do que eu chamo de vermelho. Pode ser então que as nossas qualias sejam invertidas. Pode ser que a gente então não tenha as mesmas qualias. E aí levanta a questão: se o nosso cérebro, nessa percepção, funcionar exatamente da mesma maneira, então de repente dois cérebros que funcionam da mesma maneira podem ter experiências diferentes. Se dois cérebros que funcionam da mesma maneira podem ter experiências diferentes, então a experiência não é o funcionamento do cérebro. Porque se a experiência é o funcionamento do cérebro, dois cérebros que funcionam da mesma maneira têm que ter exatamente a mesma experiência. É simples assim. Então, se é possível que dois cérebros... Você quer falar alguma coisa ou está só espreguiçando? É espreguiçando. É o cantinho do pessoal que fica dormindo. Se dois cérebros funcionam da mesma maneira e têm experiências qualitativas completamente diferentes, então a experiência não é o funcionamento do cérebro. E aí você tem várias possibilidades de você desenvolver esse experimento dependendo do que você considera que funciona da mesma maneira. Você pode dizer que se duas pessoas se comportam da mesma maneira e têm experiências diferentes, a experiência não é o comportamento. Se dois cérebros são perfeitamente fisicamente idênticos, mas têm duas experiências diferentes, então a experiência não é física, certo? Porque se os dois cérebros são fisicamente idênticos e têm experiências diferentes, não pode ser físico, simples assim. Esse é o argumento que a gente considerou, chamado de argumento de qualias invertidas. E aí o David Chalmers, na verdade, ele vai pegar esse argumento e levando a alguns extremos. Ele diz, imagine o seguinte: imagine que você tem você e seu irmão gêmeo. Seus cérebros são idênticos, só que você tem experiências diferentes. Onde é que você vê vermelho, ele vê azul. Onde é que você vê azul, ele vê vermelho. Okay? Então a gente faz um experimento muito interessante. A gente pega lá no seu irmão, a gente abre o crânio dele e retira a parte dele de ver o vermelho, certo? Ele vê porque você chama de vermelho, mas ele experiencia azul. E a gente liga lá no seu cérebro, ok? E a gente bota um switch, um adaptador, uma coisa que faz com que você possa ora funcionar com um, ora funcionar com o outro. E um botãozinho, certo? Então se eu aperto o botãozinho, você passa a ver a partir com o cérebro, com aquela partezinha do cérebro do seu irmão. Se eu aperto o botãozinho de novo, você volta a ver na sua. Se eu aperto de novo, você volta a ver no seu irmão. Dá para entender isso, pessoal? O que vai acontecer então? Você está experienciando vermelho. Aí eu aperto o botãozinho. Aí você olha para aquilo, ainda chama de vermelho, mas agora você está experienciando azul. Okay? Aperto de novo, você ainda chama de vermelho, mas agora está experienciando vermelho de novo. Eu posso ficar, ele chamou de argumento das qualias dançantes. Eu posso ficar apertando o botãozinho, de modo que o azul e o vermelho fiquem piscando para você. Só que aí o David Chalmers faz algo, e aí é o grande problema dos qualia. Aí que o negócio começa a ficar bastante confuso. Ele fala, bom,
mesmo se essa maçã aqui na minha frente, que era vermelha, agora está piscando na minha frente, vermelho, azul, porque o cara está lá que nem um doido apertando o botãozinho, certo? Você perceberia que está mudando de... Você estaria mudando de cor na sua frente, mas você não poderia perceber no sentido de dizer, olha meu Deus, essa maçã está piscando. Por que você não poderia dizer isso? Porque as estruturas cerebrais, que são aquilo que determina o nosso comportamento por Chalmers, elas são idênticas nos dois casos. Então o seu funcionamento cerebral, certo? Isso foi a parte do argumento. Como é que a gente chegou nesse experimento? Os dois cérebros funcionavam igualzinho, só que tinham experiências diferentes. Então o funcionamento cerebral do cérebro do cara, ele continua funcionando igualzinho, independente de em qual dos dois neurônios o negócio está passando. Se está passando aquele que experiencia vermelho ou se está passando aquele que experiencia azul. Então se o funcionamento é igual, o comportamento daquela pessoa tem que continuar igual. Então se ela não dizia antes que aquele negócio estava piscando azul e vermelho, ela vai continuar não dizendo que aquilo ali está piscando azul e vermelho. Ok? E aí o David Chalmers vai levantar alguns problemas em relação a isso. A gente vai ver rapidamente aqui alguns desses problemas. Tá aí o David Chalmers. Ele tem cara de maluco, mas é um dos maiores filósofos da mente vivos. E ele desenvolveu o que a gente chama de argumento dos zumbis, que na verdade é pegar esse argumento da qualha invertida e levar esse argumento a algumas consequências além. Bom, o que o David Chalmers fala é o seguinte: se o materialismo é verdadeiro, então o mundo fisicamente idêntico ao nosso é em tudo idêntico ao nosso. Ok? Isso é bastante óbvio. Se o materialismo é verdadeiro, um mundo que é fisicamente idêntico ao nosso é em tudo idêntico ao nosso. Então se tem um ser que está vivo aqui nesse mundo, se a gente pega esse mundo e faz uma cópia fisicamente idêntica dele em outro mundo, ele vai estar vivo no outro mundo também. Okay? Porque o organismo dele, dois organismos fisicamente idênticos, os dois estão funcionando de maneira idêntica. Então se ele está vivo num, ele está vivo no outro. Se ele está morto em um, ele está morto no outro. E por aí vai. Isso porque a vida, ela de certa maneira, como David Chalmers, na verdade praticamente qualquer um que não seja vitalista, ela supervém logicamente do mundo físico. Ou seja, então se você tem um mundo que é idêntico nos seus fenômenos físicos, ele é idêntico também nos seus fenômenos da vida. E o David Chalmers pergunta, então, como é que seria isso no caso da experiência fenomênica? Vai passar. Ele fala o seguinte, certo? Imagina um mundo que é fisicamente idêntico ao nosso. Você consegue imaginar um mundo que é fisicamente idêntico ao nosso, mas que não tem experiências qualitativas? Esse mundo é o que ele chamou de mundo dos zumbis, certo? Zumbi virou um termo técnico na filosofia da mente, depois do Kirk e dele, certo? O mundo zumbi, então, é um mundo que é fisicamente idêntico ao nosso, mas não tem experiência qualitativa. Então a gente consegue imaginar que nosso cérebro estaria recebendo o estímulo e a resposta idêntico, só que sem criar aquilo ali que é essa experiência qualitativa. Então, quando eu estou dizendo que isso aqui é um vermelho, se eu estou naquele mundo zumbi, como é que está funcionando eu dizer que isso aqui é um vermelho? A luz sai aqui do teto, bate nisso, cria uma certa frequência de onda, vai para o meu olho é interpretado naquela frequência de onda, vai para o meu córtex visual que fica aqui atrás, nesse córtex visual ele interpreta vermelho, aí vai para uma parte aqui que comanda o meu comportamento, que na verdade é aqui na frente, e ele fala, fale vermelho, aponte para a cadeira, e você fala vermelho. Ok? Tudo isso aconteceu, só que sem eu ter a experiência qualitativa de ver a vermelhidão do vermelho. Ok? Isso é o que ele chama de mundo zumbi. O que ele quer saber não é se esse mundo existe, não. Isso não é problema. O que ele quer saber é só o seguinte: é possível imaginar esse mundo, mesmo na sua imaginação mais ousada? É possível você imaginar esse mundo? E parece, pelo menos para mim, aí vai depender de pessoa para pessoa, como eu disse na filosofia da mente, a gente pode já desde o início botar a nossa posição para frente. Parece, pelo menos para mim, ou pelo menos parece inicialmente, esse foi o argumento que eu defendi lá no meu mestrado, que é perfeitamente possível. Eu não vejo problema nenhum que o meu cérebro funcione de uma determinada maneira, que ele consiga dizer isso aqui é vermelho através da percepção da onda de luz que bateu aqui nessa cadeira, sem ter tido a experiência de vermelho. Eu sei que eu tenho experiência de vermelho, que eu estou olhando isso experienciando vermelho, mas o meu irmão gêmeo zumbi,
certo? No mundo zumbi, ele poderia muito bem falar que isso aqui é vermelho sem nenhuma experiência, ok? Quando a gente conhece autômatos, hoje em dia muito mais elaborados, não tem problema nenhum, certo? Uma máquina pode chegar e dizer, isso aqui é vermelho, mas essa máquina dificilmente tem o que a gente chamaria da experiência qualitativa subjetiva do vermelho. Vocês concordariam comigo? A máquina não tem, certo? Mas ao mesmo tempo ela consegue fazer isso, apontar para isso aqui e falar que isso é vermelho. Então de repente existiria um ser, um Gustavo zumbi, nesse mundo zumbi, que também consegue apontar isso aqui é vermelho, mas só através dos processos neuronais e físicos e fisiológicos que estão subentendidos nesse processo, mas sem aquela experiência, sem a qualia, sem a experiência qualitativa de vermelho. E o que o Chalmers conclui é o seguinte: bom, se é possível imaginar um mundo fisicamente idêntico ao nosso, onde não há experiência qualitativa, então as experiências qualitativas não são físicas. Porque se o mundo fisicamente idêntico ao nosso não tivesse as experiências qualitativas e elas fossem físicas, tinha que estar faltando algo. Não ia ser fisicamente idêntico ao nosso. Um exemplo para deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Eu sei que é meio estranho, mas na verdade é bastante intuitivo. Você tem dois carros aqui. Esses dois carros são fisicamente idênticos um ao outro. É possível pensar em um carro fisicamente idêntico ao outro, mas sem porta? Não é possível. Okay? Por que não é possível? Porque se eu tirar a porta, ele deixou de ser fisicamente idêntico. Okay? Eu estou falando de fisicamente idêntico. Se eu tirei a porta, ele deixou de ser fisicamente idêntico. Certo? Então não é possível pensar um carro fisicamente idêntico ao outro carro, mas se um carro tem porta, o outro não tem a porta. Isso não é possível. Ok? Para passar. Agora vamos imaginar o carro do caça-fantasmas. O Geleia está lá dentro do carro do caça-fantasmas. É possível pensar um carro fisicamente idêntico ao carro do caça-fantasmas, mas sem o Geleia? O carro do caça-fantasmas é possível. Por que é possível? Porque o Geleia não é físico. Certo? Ele é um ser, sei lá de que ele é. Certo? Ele é um ser espiritual, ou fantasma, qualquer coisa assim. Certo? Eu consigo pensar num carro fantasma que está com o Geleia dentro e outro fisicamente idêntico ao carro, certo? Mas sem o Geleia. Ok? Porque o Geleia não é físico. Ok? Então nesse caso eu consigo pensar. Então é o mesmo caso dos quais. Se eu consigo pensar no mundo fisicamente idêntico a esse mundo, em tudo, no menor detalhe físico, mas sem os qualia, quer dizer então que o qualia não é físico. Ok? Dá para seguir o argumento, pessoal? Se alguém seguiu, a gente retoma aqui e vai tudo começo. Bom, esse aqui ficou conhecido como argumento dos zumbis. Certo? É possivelmente o argumento mais forte em relação à existência não física do qualia. O David Chalmers é o que a gente chama de um dualismo naturalista. Esse é o nome que ele deu para a vertente dele mesmo. O que é um dualismo naturalista? Ele vai dizer que a mente é uma propriedade não física da matéria, mas uma propriedade natural, por isso que ele é naturalista. Ele não está defendendo, no caso desse argumento, nenhuma espécie de propriedade espiritual. Ele fala que é só uma parte de como o mundo foi criado. O mundo tem dois tipos de propriedades no modo como ele foi criado: propriedades físicas e propriedades não físicas. A propriedade não física é essa experiência qualitativa. Okay? Isso aqui é o que a gente chama de zombie scorecard, quadro de marcação dos zumbis. Na verdade, é pegando esse experimento e levando a vários outros extremos. Você tem vários e vários experimentos de pensamento que são razoavelmente parecidos com esse experimento de pensamento dos zumbis. Você pode pensar em vários zumbis e vários tipos de possibilidade. Lá em cima está escrito, ó, as possibilidades são lógica, metafísica e natural, aqui no canto esquerdo. E lá em cima os tipos de zumbis: comportamental, funcional e físico. Certo? Um zumbi comportamental é aquele que se comporta igualzinho eu me comporto, só que ele pode ser fisicamente e funcionalmente diferente de mim. Certo? Uma máquina, por exemplo, que a gente passasse a minha mente para ela, ela é fisicamente e funcionalmente, ela funciona de maneira diferente, é fisicamente diferente de mim, só que é comportamentalmente idêntico. Isso é um zumbi comportamental. Você tem um zumbi funcional, ele funciona igualzinho eu funciono. A gente pode programar um computador para funcionar igualzinho eu funciono. Não pode não, mas no mundo possível, dentro do experimento de pensamento. Programar um computador é um experimento de pensamento, é o mundo das ideias. A gente poderia programar um computador para funcionar igualzinho eu funciono, mas ser fisicamente diferente de mim. Esse seria o que ele chama de zumbi funcional. E tem um zumbi físico, que é o zumbi que ele está discutindo aqui,
O zumbi físico é aquele que é fisicamente idêntico, ok? Cada partícula minha ele tem uma outra partícula igual. Né? E aí você tem a possibilidade natural, que é a possibilidade dele existir realmente no mundo. A possibilidade metafísica ignora, porque ela é um tanto complicada e bastante controversa, pode ser que nem exista. E a possibilidade lógica, que é a possibilidade de você pensar naquilo, certo? Tudo que é pensável é logicamente possível, tudo que é concebível é logicamente possível. Então o que não é concebível? Por exemplo, um quadrado de 7 lados, isso é inconcebível, isso é logicamente impossível. Né? O Chalmers então está perguntando especificamente aqui no quadrado 9, da possibilidade lógica de um zumbi físico. Mas todos esses outros aqui, eles criticam áreas diferentes do materialismo, certo? Se você disser, por exemplo, que um zumbi comportamental, no caso 1 lá, é naturalmente possível, você está dizendo, então, certo, que nesse mundo pode ser que exista um ser que se comporta igualzinho a mim, mas não sou eu. Então você está dizendo que o comportamentalismo, no caso o behaviorismo, é falso. Certo? Então cada partezinha desse quadrado aqui, ele critica especificamente uma área, um tipo de materialismo específico. O mais forte de todos é esse do David Chalmers, o quadrado de 9, a possibilidade lógica de um zumbi físico. Eu fiz a minha tese de mestrado para defender justamente esse argumento. Eu queria defender que o Chalmers estava certo. E uma vez, voltando da PUC-Rio, eu morava em Botafogo, é uma caminhada de 2h30, mas como vocês podem perceber pela minha palestra, eu gosto de andar bastante. Né? Então eu voltava 2h30 a pé para casa. E no meio do caminho eu percebi que, na verdade, o argumento do Chalmers tinha uma falha, um erro, uma dificuldade dentro do argumento do Chalmers. Né? E a partir disso, a minha dissertação de mestrado mudou completamente. Eu passei a atacar o argumento dos zumbis do Chalmers. E não só isso. Naquele momento eu não percebi aquilo ali na hora, na verdade. Eu fui perceber ali há meses, talvez até anos depois, que eu tinha me transformado num materialista. Eu não percebi exatamente na hora, mas eu virei materialista. Mas eu fui percebendo com o tempo, tanto que eu saí um pouco da filosofia da mente e fui hoje para a filosofia da biologia. O que me fez perceber o problema no Chalmers era justamente o problema que ele chama de problema da causação mental, que é essa que é no fundo a questão central. O que causa o nosso comportamento? O que causa o fato de eu dizer que isso aqui é vermelho? Essa é a grande dificuldade. Quando você acredita numa qualia fenomenal, essa qualia que não é física, de certo modo você tem que tirar os poderes causais daquela qualia. Ou seja, então não é o fato de eu experienciar isso aqui como vermelho que vai fazer eu dizer isso aqui é vermelho. Essa é a grande dificuldade de você acreditar em qualquer forma de causalidade não física. Certo? O David Chalmers defende algo nesse sentido, é uma espécie de epifenomenalismo. A nossa mente funciona de uma certa maneira que explica todo o nosso comportamento. E ao funcionar, ela tem outra coisa acontecendo ali, que é essa experiência fenomênica, essa experiência física. Mas a experiência fenomênica, a experiência qualitativa, a experiência das cores, sons e sabores, elas não causam o nosso comportamento. E qual é o problema quando você tem uma experiência fenomênica que não causa o comportamento? Bom, então o fato disso aqui não ser vermelho, o fato de eu experienciar isso aqui como vermelho, não causa o fato de eu dizer que isso é vermelho. Mais para frente ainda, você vai para o problema que ele chamou de problema do julgamento fenomenal. O fato de eu ter consciência, certo? Não causa o fato de eu dizer que eu tenho consciência. Porque a minha consciência é fenomenal, ela não causa nada. O que isso quer dizer? Que um zumbi fisicamente idêntico a mim está lá no mundo zumbi dele agora, nesse exato momento, dando uma palestra no Instituto Zumbi de lá, ok? Sob a consciência, falando essa cadeira é vermelha, só que sem ter experiência da vermelhidão vermelha. Por quê? Porque ele é um zumbi, ele não tem experiência do vermelho. Só tem os processos físico-químicos e fisiológicos envolvidos em dizer que isso é vermelho. Bom, se é possível isso, e isso é possível pelo argumento do Chalmers, certo? O zumbi físico, ele conseguiria falar sobre vermelho e escrever artigos sobre qualia, defendendo os qualia com tanta facilidade quanto qualquer filósofo da mente consegue. Então quer dizer que eu posso ser um zumbi e não saber. Ok? Vocês conseguem entender isso? Esse é o fundo da questão aqui.
Se essa experiência qualitativa e subjetiva da experiência consciente não causa o meu comportamento, então se eu for um zumbi, eu vou estar falando dela, vou acreditar nela, vou defendê-la com a mesma veemência que eu defendo, só que eu sou um zumbi. Para mim, isso foi o que eu defendi na minha tese de mestrado. O Chalmers, ele sai do problema das outras mentes, que é aquele problema de saber se vocês têm consciência, e que o que eu chamei de problema da minha mente. Eu não tenho como ter certeza absoluta nem de se eu sou um zumbi ou eu não sou um zumbi. Okay? Esse é o problema que acaba surgindo dentro da teoria do Chalmers. Depois eu acabei chegando à conclusão de que eu sou um zumbi. Um mero autômato que funciona simplesmente por questões de interações físico-químicas e fisiológicas com o mundo. E aí, uma vez zumbi, você cria outro problema, que é o que é que você faz com as falhas. Aí você tem várias soluções possíveis. Uma delas é simplesmente abandonar o conceito de qualha. Esse conceito ele surge em um determinado período, ele é uma tentativa de explicação do nosso comportamento, mas quando ele deixa de explicar nosso comportamento, a gente deixa de precisar desse conceito e pode simplesmente abandonar aquele conceito. Bom, eu vou continuar aqui com alguns dos nossos experimentos de pensamento. Esses aqui são três dos principais materialistas, certo? A gente foi descendo de Chalmers até chegar no zumbi, e do zumbi a gente chegou no materialismo. Primeiro aqui é o casal Paul e Patricia Churchland, o segundo aqui é o Diego King, e o último ali é o Daniel Dennett. E aí você tem N vertentes do materialismo. No caso Paul e a Patricia Churchland, eles são materialismo que a gente chama de eliminativistas. O que isso quer dizer? É porque você tinha materialismo, na verdade, o que o Diego King vai defender, que é o materialismo reducionista. O que é o materialismo reducionista? A mente é reduzida ao cérebro. Então eu explico a mente através do funcionamento cerebral. Isso é materialismo redutivo. Esse materialismo, o Diego King não é o criador do materialismo redutivo. Certo? O materialismo redutivo foi criado logo em 1952, mais ou menos, por Smart, Place e alguns outros. Só que depois ele morreu, de certa maneira, e o Diego King hoje em dia, ele está vivo, todos eles estão vivos e filosofando bem hoje em dia. O Diego King retomou o materialismo redutivo e fez inclusive o que a gente chama de uma virada redutivista na filosofia da mente. A filosofia da mente, se vocês me perguntassem há, sei lá, 8 anos atrás, eu diria que 90% dela é funcionalista. Funcionalista é aquela que diz que a nossa mente é como o nosso cérebro funciona. Do que ela é feita, do que a mente é feita, não interessa. Então, se funcionar como uma mente, é uma mente. Então, se tem uma máquina e funciona como uma mente, é uma mente. Ok? É como se fosse um motor do carro. Se funcionar como motor do carro, pode ser feito do que quiser. Se funcionar como motor do carro, é motor de carro. Não precisa ser feito daquele material. Se tiver um outro material que funciona igualzinho, é motor de carro. Okay? O xadrez não precisa ser feito de madeira. Se tiver outra peça de plástico que funcionar como xadrez, é xadrez. O funcionalismo, então, é essa teoria que vai dizer que a mente é como o nosso cérebro funciona. Se outra coisa funcionar como o nosso cérebro, é uma mente também. O Diego King foi responsável por uma virada do funcionamento. Essa é a defesa do Daniel Dennett. O Diego King foi responsável por uma virada redutivista dentro da filosofia da mente. Ele foi falar, não, a mente tem que ser reduzida ao cérebro. E o Paul e a Patricia Churchland são eliminativistas. Eles vão dizer o seguinte, eu não vou tentar reduzir a mente ao cérebro, porque mente, na verdade, é um conceito que a gente criou para explicar o nosso comportamento. Então, se eu digo, por que eu estou indo para aquela direção, eu falo, é porque eu quero ir naquela direção. É um modo de explicar o meu comportamento. Só que esse modo de explicar nosso comportamento é só uma teoria dentre outras teorias. É que ele chamou de psicologia popular. É o modo como a gente explica o nosso próprio comportamento. Só que existem outros modos de explicar o comportamento, como o modo neurocientífico. E no futuro, diz Paul e Patricia Churchland, a gente vai conseguir explicar todo o nosso comportamento de uma maneira neurocientífica. E ao fazer isso, a gente não vai ter reduzido a mente ao comportamento. A gente vai ter eliminado a mente. Ou seja, a gente não vai precisar mais desse conceito de mente para explicar as coisas. A gente vai explicar de uma maneira completamente diferente. Então, para o Diego King, por exemplo, ele vai dizer que ele vai achar alguma coisa lá no meu cérebro que explica o que é querer andar até aqui. O Paul e a Patricia Churchland falam de uma maneira diferente. Ele fala, olha, eu vou explicar o porquê que você está andando até ali de uma maneira neurocientífica
E essa coisa não tem nada a ver com você querer ou não querer. Esse negócio de querer, não querer, vontade, desejos, era só uma explicação antiga do modo como a mente funcionava, mas a gente simplesmente não precisa mais dessa explicação. A gente joga essa explicação fora do mesmo jeito que a gente jogou a explicação, como por exemplo, de bruxaria fora. Mas a gente não precisa mais dessa explicação, a gente simplesmente bota ela para a história da ciência e passa a explicar nosso comportamento de uma maneira completamente diferente. Bom, um outro experimento de pensamento, que esse aqui diz mais respeito à identidade pessoal, é o experimento de pensamento de certa maneira, transplante de cérebro. Esse experimento ele vem trazer a noção, vem quebrar a noção de eu, de aqui, especificamente. Ele diz o seguinte: todos vocês sabem que o nosso cérebro ele funciona através de uma certa sinapse, que são um espacinho entre os neurônios, onde é que se jogam neurotransmissores. Tem um neurônio não está junto, colado no outro, ok? Você tem lá um sinal sináptico que vai até uma certa parte do dedito. O neurônio ele joga neurotransmissores que pegam no receptor e que criam um outro sinal sináptico, ok? Então tem um espacinho ali. A experiência do transplante aqui é a experiência onde você aumenta esse espaço à distância que você quiser. Imaginem o seguinte: vocês dormem e aí eu vou lá na casa de vocês, ok? Aplico um anestésico forte no braço de vocês, do jeito que vocês não vão acordar. Levo vocês lá para o meu laboratório. Lá no meu laboratório eu abro a cabeça de vocês e pego o cérebro de vocês e retiro do corpo de vocês. Mas eu não faço isso de qualquer maneira. O que eu faço é o seguinte: lá nos seus neurônios, cada pontinho de cada célula, onde um neurônio tinha uma ligação com algum dos neurônios do seu sistema nervoso que comanda o seu funcionamento do seu corpo, eu boto um pequeno aparelhinho. Esse aparelhinho ele funciona da seguinte maneira: ele recebe os neurotransmissores do seu cérebro, calcula quantos tem naquele neurotransmissor e de que tipo de neurotransmissores é, e manda um sinal via rádio lá para o seu corpo, para um outro aparelhinho que está ligado no mesmo lugar onde aqueles neurotransmissores iam cair, e solta lá aquela quantidade de neurotransmissores no lugar certinho. Dá para entender isso, pessoal? Imagina isso com dois neurônios, é um pouquinho mais fácil. Pega dois neurônios, aqui tem a fenda sináptica. Eu crio um aparelhinho que quando os neurotransmissores desse neurônio chegam a esse aparelhinho, ele recebe e fala: aqui tem 20 microgramas de noradrenalina. Manda o sinal via rádio para um outro aparelhinho e fala: solta 20 microgramas de noradrenalina aí. Ele solta e o negócio recebe as 20 microgramas. De modo que a ligação entre esses dois neurônios funciona normalmente, só que agora eu posso distanciá-los e vai continuar funcionando. Ok? Agora eu faço isso com o seu cérebro inteiro. E pego o seu cérebro e boto lá no meu laboratório, pego você, fecho a sua cabeça de novo, levo você de volta para sua casa e deixo você acordar lá. Okay? Bom, e o seu cérebro está sendo mantido vivo no laboratório e conversando com isso através desses aparelhinhos, desses milhares e milhares de aparelhinhos, que cada neurotransmissor, cada neurônio diferente tem um aparelhinho diferente. Bom, aí você acorda e abre no olho. O que é que vai acontecer? Você vai ver seu teto, certo? Você não vai perceber que na verdade tem uma coisa diferente acontecendo. Agora a luz que bate no seu teto vem no seu olho, passa aqui pela sua parte visual, chega num determinado aparelhinho desse meu e manda os sinais: joga tanto de noradrenalina aí. E aí lá no cérebro que está lá no meu laboratório, ele joga tanto, vai lá no seu córtex visual e percebe: ah, é o meu teto. Aí ele joga um outro sinal que vai até uma parte do seu tálamo e fala: levanta. Aí ele joga uma certa quantidade de noradrenalina e aí o negócio manda sinal via rádio, vai lá para o seu tálamo lá, tálamo basal, e você levanta. Ok? Bom, aí eu pego o seu cérebro e levo lá para São João del Rei. E o seu corpo está aqui em Belo Horizonte. E aí vem a pergunta: o seu cérebro é São João del Rei, você está em Belo Horizonte, o seu corpo está em Belo Horizonte. Onde você está? Vamos lá, a pergunta: onde é que você está? O seu cérebro está lá em São João del Rei, o seu corpo está em Belo Horizonte. Se eu parar seu corpo no meio da rua aqui em Belo Horizonte e perguntar onde é que você está, o que ele vai responder? Belo Horizonte, certo? Porque ele está percebendo Belo Horizonte, certo? Mas agora que você sabe que o cérebro está separado, aonde é que ele está de verdade? E se eu pego ele e falo o seguinte: deixa eu te mostrar uma coisa muito legal, e levo ele lá para São João del Rei e mostro o cérebro dele para ele. Quem está vendo o quê? É ele que está vendo o cérebro. Na verdade eu não sei nem falar isso. Ele está vendo o cérebro dele ou o cérebro dele está vendo ele?
corpo. Você está vendo a si próprio. E o cego também não vê sem corpo, né? O olhinho está lá no corpo. É uma questão. O cérebro está vendo a si próprio. O cego está vendo a si próprio, de certa maneira, sim. Essas questões levantam a questão da identidade pessoal, que é uma questão também bastante tradicional dentro da filosofia da mente. Esse experimento de pensamento é um experimento para desenvolver essa questão da identidade pessoal. O que é ser eu? Quem sou eu? Essa questão aqui está no artigo. Eu esqueci o nome do artigo, mas no site que eu vou mostrar aqui no finalzinho, você tem esse artigo lá, é um artigo do Daniel Dennett. Vou passar. Bom, quando a gente está falando de qualia, certo, de funcionalismo, acaba sempre chegando na questão de se os computadores podem ter ou não podem ter qualia. O Daniel Dennett, aquele barbudo que eu mostrei antes, ele é um dos grandes defensores de que o computador e a mente, se funcionarem da mesma maneira, são a mesma coisa, fazem uma diferença. Já esse cara aqui chamado John Searle, também está vivo, bem velhinho, mas está vivo. Ele é um dos grandes críticos da inteligência artificial. Ele separa a inteligência artificial, essa ideia de que a mente, que um computador pode ter mente mesmo, mente humana, entre inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca. A inteligência artificial fraca vai falar que o computador pode ser uma boa coisa para explicar e simular como a mente funciona, mas ele não tem realmente uma mente. E a inteligência artificial forte é aquela que diz que o computador realmente pode ter uma mente. Os funcionalistas são aqueles que dizem que o cérebro é como a mente funciona. Eles vão falar, olha, se um computador funcionar igualzinho à mente humana, ele tem mente mesmo, a mente é dele. E o Searle fala, não, ele é um dos críticos fundamentais dessa inteligência artificial forte, e ele vai falar o que falta naquele computador é justamente consciência e qualia. Ele não tem aquele aspecto subjetivo da experiência consciente. Ele não tem como é ver no vermelho. O máximo que ele pode dizer é isso, é vermelho, porque ele funciona de uma maneira como a mente, mas ele não tem aquela experiência. E para defender isso, ele criou um experimento de pensamento, para passar, um experimento de pensamento chamado experimento do quarto chinês. É um dos experimentos mais clássicos da filosofia da mente contemporânea. Ele diz o seguinte: imagine que você está lá na China e botaram você num quarto. Nesse quarto você tem um negocinho que é a entrada, o input, e tem uma saída que é o output. E ao mesmo tempo você tem lá um monte de caderno com símbolos chineses dizendo o seguinte: se entrar esse símbolo, você solta esse símbolo. Se entrar esse outro símbolo, você solta esse outro símbolo. Tem um caderno com isso, ok? E aí começa a entrar símbolos lá pela buraquinha de entrada. Aí você pega aquele símbolo, vai lá naquele caderno, vê que tipo de símbolo você tem que soltar, e aí você solta esse símbolo. E aí você vai treinando a ponto de você conseguir fazer isso sem nem mesmo olhar o caderno, porque você já decorou. Você entra nesse símbolo, sai aquele, você entra nesse símbolo, sai aquele, de modo que você consiga fazer isso rapidamente. Agora vamos imaginar que na verdade aqueles símbolos que estão sendo colocados lá para você são perguntas, e aquilo que você está botando para fora são respostas que fazem todo sentido para aquele tipo de pergunta. Bom, então você de repente dentro daquele quarto conseguiria ter uma conversa perfeitamente racional em chinês com uma pessoa que estivesse lá fora. Só que você não sabe chinês, ok? Você só está fazendo relação entre símbolos, ok? Você não sabe o que você está falando, você está fazendo relação entre símbolos. Ele vai falar que o computador é exatamente isso. O computador, ele faz uma relação entre diversos símbolos, mas ele não tem a experiência de semântica. Ele não sabe do que ele está falando, ele não tem aquela experiência qualitativa, subjetiva de que nós estamos falando exatamente sobre esse determinado assunto. Ele só, na verdade, manipula símbolos. Esse é o argumento que ficou conhecido como argumento do quarto chinês. Como todos os argumentos que eu apresentei aqui para trás, você tem, obviamente, grandes pessoas que defendem esses argumentos e tem aqueles que criticam veementemente esse argumento. Eles chegam a dizer, por exemplo, também que essa experiência é como se fosse a experiência dos neurônios. O meu neurônio aqui está falando português, mas os meus neurônios não sabem português. Essa é uma das respostas tradicionais à resposta do quarto chinês do Searle. Quem sabe chinês é eu, Gustavo, não os meus neurônios. Do mesmo jeito, quem sabe chinês é o quarto, e não a pessoa que está lá dentro. Essa é uma das respostas. Tem milhões de respostas, isso aqui vai congresso só sobre isso. E, já para terminar, esse é o antepenúltimo slide, isso é o que eu pretendo desenvolver daqui para frente, na verdade, então isso aqui não está exatamente bem desenvolvido ainda,
Me parece que todas essas questões, elas têm por fundo a noção de representacionalismo mental. Não todas as questões de filosofia da mente, mas todas as questões relacionadas à questão da experiência qualitativa. O representacionalismo é aquela ideia de que quando você observa alguma coisa, de certo modo você cria a imagem daquela coisa na sua cabeça. Então eu estou vendo aqui vocês, eu de certo modo tenho dentro da minha cabeça uma espécie de imagem mental de vocês. Isso pode passar. Isso é o que o Daniel Dennett, aquele barbudão lá funcionalista, chama de teatro cartesiano. Como se tivesse dentro da minha mente uma espécie de um teatro que representa tudo aquilo que eu observo no mundo fora de mim. O Daniel Dennett, ele defende que não existe esse teatro cartesiano. E na verdade o que acontece no meu cérebro não tem nada a ver com uma representação do mundo exterior. Ele defende uma proposta alternativa, que o nosso cérebro faz julgamentos e expressa o modo como ele vê o mundo, certo? Mas ele não representa, ele não cria uma espécie de imagem mental interna. Então quando eu estou dizendo que essa cadeira aqui é vermelha, não é porque eu representei a cor vermelha numa experiência subjetiva qualitativa na minha mente, mas simplesmente que eu estou expressando um padrão de funcionamento do meu cérebro. Ele expressa que isso aqui é vermelho. Esse sinal vai lá para o meu cérebro, ele chega a uma certa parte que faz com que ele expresse: essa cadeira é vermelha, mas sem necessidade de passar por nenhuma espécie de representação interna, sem passar então pela necessidade de uma experiência qualitativa e subjetiva da experiência consciente. De certo modo, então, eliminando a noção de qualia, certo? E ficando só com a noção realmente de um cérebro que expressa o mundo tal qual ele percebe através dos seus sentidos. E para terminar a indicação para vocês, isso aqui na verdade é um slidezinho só de o que tem mais para frente, na verdade. Isso eu não vou apresentar nada disso. A filosofia da mente é absurdamente ampla, certo? E aqui tem algumas áreas que eu simplesmente não entrei porque não ia dar conta, na verdade. Você tem questões de experimentos neurocientíficos. Esse aqui é um experimento chamado experimento Blind Sight, da pessoa diz com certeza absoluta que ela está cega, mas se você faz o experimento, você percebe que ela está vendo, certo? Ou seja, a pessoa chega no laboratório: meu Deus, eu fiquei cego, não estou vendo mais nada, sai batendo nas coisas. Aí você faz um experimentozinho que mostra faixas verticais ou horizontais e diz para a pessoa: você está vendo faixa vertical ou horizontal? Aí a pessoa fala: não estou vendo nada, eu estou cego. Aí você fala: chuta. Aí a pessoa chuta vertical. Aí você bota, e estava vertical. Aí você bota de novo, chuta. A pessoa chuta horizontal, e estava horizontal. Ela acerta 98%. Ou seja, ela está vendo. Mas ela disse que não está vendo. Você tem uma outra vertente completamente diferente, que é a vertente da psicologia evolutiva. No caso aqui, o Steven Pinker, que é um dos pais da psicologia evolutiva. Hoje em dia não é exatamente o pai seria Kuznets, que vai explicar o nosso cérebro através do modo como ele foi criado evolutivamente lá no Pleistoceno. E você tem uma vertente ainda mais enlouquecida da filosofia da mente, que é do Roger Penrose e algumas outras pessoas que seguem o Roger Penrose, que ele é um físico, certo? Na verdade ele é o físico da rainha lá da Inglaterra, e que ele diz que os nossos neurônios têm uma partezinha chamada microtúbulo, tem mesmo, e esses microtúbulos são tão pequenininhos que é capaz de suportar experiências quânticas. Então a nossa mente é o que eles chamam de mente quântica, seriam na verdade flutuações quânticas dos microtúbulos dos neurônios. Aí você tem toda uma área que liga a filosofia da mente, especificamente a física. Vou passar. E para terminar, o site que eu deixo aqui de indicação para vocês, eu fiz com um Teixeira, esse para mim é o maior filósofo brasileiro, filosofamente brasileiro. Esse site a gente organizou justamente para botar tudo que a gente conseguia achar de filosofia da mente em português para o público. Justamente para divulgar a filosofia da mente para as pessoas que quiserem estudar. Então tem realmente muita coisa de filosofia da mente aí, inclusive boa parte dos artigos que eu mencionei, como esse morcego, tá aí, aquele outro do experimento do cérebro, que é transportado do dente, que eu esqueci o nome, mas ele está aí também. Tem a minha tese de mestrado, o artigo, meu artigo está cheio, artigo de várias outras pessoas do Brasil. A gente fez realmente um apanhado muito geral de filosofia da mente em português. O pessoal que quiser desenvolver mais filosofia da mente e pegar textos de qualidade em filosofia da mente, lá tem bastante coisa. E agradeço de novo o convite. É isso.